Boa tarde, meu nome é Felipe, sou aluno de Ciências Biológicas e Biotecnologia, faço iniciação científica no Nupex Bio e sou orientado pela professora Gisele Cardoso de Amorim. O título do meu trabalho é a Expressão e Caracterização Bioquímica da Fosfolipase D de Klebsiella pneumoniae. A Klebsiella pneumoniae é uma bactéria gram-negativa de grande interesse médico. Diversos autores diferenciam suas linhagens em cepas clássicas e hipervirulentas. As cepas clássicas são responsáveis principalmente por infecções adquiridas em hospital, afetando principalmente pacientes imunossuprimidos e pacientes em UTI, enquanto as cepas hipervirulentas são responsáveis principalmente por infecções adquiridas na comunidade. Além disso, entre os quadros clínicos mais comuns, pneumonia, bacteremia, infecção do trato urinário e abscesso hepático. Enquanto as cepas clássicas estão distribuídas no mundo inteiro, as cepas hipervirulentas estão concentradas principalmente no Sudeste Asiático e apresentam diferentes fatores de virulência que são bastante importantes no processo de infecção. Um desses sistemas é o sistema de secreção tipo 6, que também é encontrado em outras bactérias gram-negativas. Esse sistema é um complexo proteico capaz de injetar na célula-alvo ou no meio externo moléculas efetoras. Ele é composto por pelo menos 13 proteínas principais. Essas 13 proteínas vão formar um complexo de membrana, uma placa de base e um conjunto de tubos. O tubo interno formado por anéis hexaméricos da proteína HCP e o tubo externo por dímeros de VPA e VPB. O tubo externo apresenta duas conformações, uma forma estendida, que pode ser contraída e essa contração desloca o tubo interno para a célula-alvo, carreando também as moléculas efetoras. No genoma da Klebsiella pneumoniae KP52145, 3 clusters de T6SS foram identificados, sendo que em um deles existem um conjunto de genes ainda não bem caracterizados. Um desses genes codifica para uma proteína de 623 aminoácidos, que possui duas regiões motivo bem conservadas em fosfolipases da família D. Essas fosfolipases já foram identificadas como efetoras importantes em diversas bactérias, e em Pseudomonas aeruginosa, duas PLDs são translocadas via T6SS, e elas desempenham tanto atividade antiprocariótica, lisando células de bactéria, tanto atividade anti-eucariótica, remodelando os filamentos de actina e promovendo a internalização da bactéria. Em Klebsiella pneumoniae, a PLD1 aparenta estar envolvido na patogenicidade. Um estudo realizado pela Fiocruz demonstrou que camundongos inoculados com a cepa tipo selvagem de Klebsiella pneumoniae, todos eles morrem em 3 dias de experimentação, enquanto camundongos que são inoculados com uma cepa que tem o gene da PLD silenciado, eles sobrevivem ao longo de 1 semana de experimentação. Então, os objetivos do trabalho são expressar, purificar e caracterizar a proteína PLD1 de Klebsiella pneumoniae, e como objetivo específico, pretendemos obter a PLD1 na forma solúvel por meio de expressão heteróloga e diversas etapas de purificação e refolding. Escolhemos o vetor de expressão PET28A, e ele apresenta um gene de resistência à caramicina, que é importante para a seleção das bactérias transformadas. O gene de interesse é regulado pelo promotor T7 e pelo peron-LAC, e a proteína é produzida com uma etiqueta de histidina na sua região N-terminal, importante para as etapas de purificação. Escolhemos a cepa BL21DE3 de E. coli para a produção da proteína de interesse, então nós realizamos essa transformação por choque térmico. E em seguida nós selecionamos as colônias transformadas para crescimento em meio líquido por meio de indução com IPTG. A princípio nós realizamos o crescimento em 37 graus Celsius com indução por 1 milimolar de concentração de IPTG. E nós retiramos amostras para o controle e análise para o gel de poliacrilamida desnaturante. Então, nós podemos observar que 2 horas e 3 horas após a indução da produção da proteína, nós temos aqui bandas em torno de 70 kDa, que é onde nós esperamos enxergar a PLD, mostrando que pode haver uma superprodução da PLD após a indução.
Depois nós lisamos essa cultura e observamos que a maior parte da proteína se encontra no pellet da lise, ou seja, se encontra na forma de agregados proteicos, chamados de corpos de inclusão. Nós repetimos a expressão, dessa vez em menor temperatura e menor concentração do indutor, buscando reduzir a formação dos corpos de inclusão, mas novamente nós observamos que a maior parte da proteína se encontra no pellet da lise. Em seguida, nós realizamos etapas para purificar esses corpos de inclusão por meio de lavagem com detergente, tritol 1%. Então, como a gente observa aqui nessa banda, os corpos de inclusão no pellet da lise. Essa amostra aqui é referente ao sobrenadante da lavagem dos corpos de inclusão, mostrando que não há nenhuma banda aqui, ou seja, não há perda de proteína nessa etapa. E por último, essa amostra revela os corpos de inclusão já solubilizados com o agente caotrópico 8 molar de ureia, que é um agente desnaturante que, portanto, promove a solubilização desse agregado. Para purificar e renovelar a proteína, nós utilizamos uma técnica de refolding em coluna e realizamos dois métodos diferentes. O primeiro método consiste em duas etapas. A etapa 1, nós lavamos a coluna com um tampão sem ureia, depois injetamos a nossa amostra e lavamos novamente com um tampão sem ureia, diluindo e retirando a ureia da coluna, o que promove o refolding das proteínas que se ligam na resina de níquel, graças à etiqueta de histidina. Dessa etapa nós retiramos duas frações, T1 e T2, e observamos grande precipitação nessas frações. Na etapa T2, nós eluímos a proteína com um tampão com imidazol. Então, nós centrifugamos essas frações e, como esperado na fração T1 e T2, observamos grande parte da proteína no pellet, mas na fração T3 e T4, referente à etapa 2, observamos que boa parte da proteína se encontra na forma solúvel e corretamente anovelada. Em seguida, nós realizamos um segundo método, que consiste em 3 etapas. Na primeira etapa, nós lavamos a coluna com o tampão com ureia, injetamos a amostra e lavamos novamente com o tampão com ureia, retirando todas as proteínas que não se ligam na coluna e mantendo essa condição de 8 molar de ureia, o que mantém as proteínas nesse estado desnaturado. Esse cromatograma é referente a essa primeira etapa. Das frações 3 até 7, nós observamos esse grande pico de absorvância que compreende as proteínas que não se ligaram na coluna. Na etapa 2, nós lavamos a coluna agora sim com um tampão sem ureia para promover uma retirada gradual e lenta desse agente caotrópico, promovendo o refolding da PLD. Nós observamos aqui picos nas frações T2, 3 e 4, mostrando que alguma proteína foi eluída nessa etapa. E na etapa 3, nós eluímos a proteína com imidazol 500 milimolar. O imidazol absorve a luz UV, então essa curva de absorvância provavelmente pertence ao imidazol, mas a curva de condutividade elétrica tem um pico nas frações T3 e T4, indicando que uma proteína pode ter sido eluída nessa fase. Nós selecionamos algumas frações dessas 3 etapas. Então, as frações A2 e A de 3 a 6 representam a primeira etapa e nós observamos que uma parte da proteína não se ligou na coluna por alguma razão. As frações de B2, 3 e 4 são referentes à segunda etapa e mostram que uma pequena parte da proteína foi eluída nessa etapa. E a fração C3 e C4, que é referente à última etapa, revela uma banda bastante fraca, o que indica que nós não conseguimos recuperar a maior parte da proteína, dado esse método que nós realizamos. O primeiro método, que consistia em apenas 2 etapas, foi, portanto, mais eficiente. Então, como conclusão, nós produzimos a PLD1 por expressão heteróloga em 2 condições de cultivo diferentes, a 37 graus Celsius e 15 graus Celsius. Realizamos 2 métodos de refolding em coluna diferentes, um deles onde a ureia é retirada bruscamente da amostra, e no outro nós fazemos um gradiente de retirada da ureia, e tivemos o melhor resultado com o primeiro método.
A curto e médio prazo, pretendemos realizar ensaios de atividade enzimática com a PLD1 e ensaios de interação proteína-proteína, e em longo prazo buscamos resolver sua estrutura por meio de cristalografia e difração de raio-x. Agradeço ao Numpex Bio, ao FRJ e às agências de fomento, e a todos os meus colegas de trabalho e de graduação.